gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar. À noite a gente larga, mas o bom dia, boa tarde que você pode e deve nos ver e nos rever quantas vezes quiser. Na reprise, ver de novo, porque sempre o Mesa de Bar é o nosso podcast que vale a pena você ver e rever, né? Porque são assuntos interessantíssimos. Ao mesmo tempo que são assuntos, esse é um cuidado que a nossa produção tem. Assuntos leves, mas interessantes, que nos trazem algo, digamos assim, algo que é bom para aprendermos para as nossas vidas, para essa nossa passagem por aqui, né? Já falamos na semana passada sobre nutrição com a Aline. Olha o assunto interessante que a gente traz para essa semana aqui no Mesa de Bar. Constelação familiar, que já a gente vai apresentar a convidada. Mas antes eu quero boa noite dos responsáveis pela música, que mais uma vez, pela terceira vez, é porque agradaram, né? Se volta pela terceira vez consecutiva, é porque agradaram. Ou será que eles mandaram sua família ligar para a gente repetir? Adoro que eles tocassem. Beto e Tobias, tudo bem? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Nilson. Prazer mais uma vez estar aqui. Família grande, Quemerich. Tá bom, vem um por vez, né? Madeiros, Quemerich, tem bastante. Né? Tem. Obrigado pelo convite mais uma vez e pela oportunidade de estarmos aqui com vocês. Estamos aí. Hoje eles fazem a trilha sonora para o nosso bate-papo com a Gildete Perondi Matana. Antes de apresentar a Gildete, também lembrar os responsáveis por a gente estar aqui. Os patrocinadores, Mendes Instalações, Veneto Imóveis, Duda Arte em Crochê, MGA Internet, Jornal Estafeta. Siga nas redes sociais, Jornal Estafeta. No impresso e no digital, agora com mentoria internacional do Meta Facebook, ok? E as parcerias de sempre da técnica, né? Fazendo com que a gente fique tranquilo para apresentar o programa. Sempre as melhores imagens da Estúdio TV e o som da RB Som e Luz. Gildete Perondi Matana. Bom, antes de entrar no assunto, eu vou deixar que a própria se apresente profissionalmente. Fala para nós aí, para os internautas, Gildete. Quanto tempo nas suas atividades e quais são elas as suas atividades profissionais de hoje? Todas as suas especialidades. Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Nilson. É um prazer estar aqui. E então, as minhas especialidades hoje, eu sou terapeuta holística e sistêmica. Então, eu trabalho com a constelação familiar, com a mesa radiônica, com o reiki, varas de axis, conversa sistêmica, meditação sistêmica e várias abordagens também. Quanto tempo já? Já fazem 4 anos que eu atuo, que eu trabalho, mas já fazem 6 anos que eu estudo. Certamente cada uma delas exigiu uma especialização, né? Sim. Foram, para a formação de terapeuta sistêmica, foram 2 anos fazendo esta formação no Instituto em Passo Fundo. Ali onde teve a abordagem da hipnose, teve a abordagem da bioenergética. Então, teve uma pinceladinha de um pouco de cada ferramenta que a gente chama para o trabalho, né? A constelação familiar, então, é uma formação contínua, não existe parada. Você tem que estar sempre estudando. Quanto mais você estuda, mais você aprende, mais você quer aprender. E a constelação familiar é o assunto de hoje, mas certamente você acabou de ouvir aí as várias especializações, as várias terapias, as várias áreas que a Gildete atua. Então, te prepara, vou te convidar. Cada uma dessas especializações vai render uma mesa de bar aí, tá bom? Mas hoje, se der tempo, a gente vai dar uma pincelada nas outras, porque tudo está interligado. Tudo tem a ver com o nosso bem-estar. Falei no começo do programa de trazer assuntos que nos fazem viver melhor, que nos fazem ter uma passagem melhor por esse mundo, saber enfrentar os percalços, os problemas, e também tudo a ver com o autoconhecimento. Esse assunto, por exemplo, é exatamente, podia ser também exatamente isso, se conhecer melhor, enfim. Então, vamos lá, para quem é totalmente leigo no assunto, Gildete, explica com as suas palavras o que é a constelação familiar. Então, a constelação familiar é uma abordagem sistêmica criada pelo alemão Bert Hellinger. A partir da constelação familiar, nós temos uma ampliação da nossa consciência em determinados assuntos, né? Então, nós trabalhamos na constelação familiar muito com a ancestralidade, né? O que veio antes?
né? Que faz com que talvez a vida nossa esteja desta maneira hoje. Então, ela é uma abordagem muito profunda. É muito direta, mas muito profunda, né? Então, ela amplia a nossa consciência naquele assunto, naquele momento da nossa vida. E a partir desta ampliação de consciência, nós podemos fazer as mudanças necessárias para a nossa vida. Então, ela não é o milagre, mas ela faz com que a nossa vida se torne um milagre, porque ela faz com que a gente comece a olhar diferente, né? Então, às vezes, tem um problema muito profundo na nossa vida e a gente não vê saída. E com a abordagem da constelação familiar, nós podemos olhar para isso de uma outra maneira. Nós podemos ver que, às vezes, o problema não é o problema. No problema se encontra a solução. E, a partir desta solução, nós podemos fazer movimentos para a mudança da nossa vida. O que se acredita e o que vocês, lógico, pregam, e, enfim, se aprendeu e vocês passam isso para as pessoas que vão procurar, é que tudo que nos acontece hoje é devido a fatos já ocorridos com os nossos antepassados, sejam eles parte de mãe, parte de pai, ou talvez até traumas nossos de infância. Por isso o nome constelação familiar. É isso? Basicamente é isso? Basicamente é isso. Mas às vezes não vem só dos nossos antepassados, é da nossa própria vida, no aqui e agora, né? Então tem um trauma lá na nossa infância, mas a gente não reconhece esse trauma, a gente não tem ele conscientemente, ele está inconsciente. Com a constelação familiar, com a abordagem dela, nós percebemos este trauma. E daí, com a consciência de agora, do meu eu adulto, eu posso olhar para isso e ver, não, agora eu tenho consciência disso. Agora eu posso dar um bom lugar para essa situação, acolher em meu coração e fazer movimentos diferentes. Então, nada se exclui. Tudo é incluído. Tudo é acolhido, que a gente fala. E existe também a aceitação como foi o nosso pai, como foi a nossa mãe. Porque nós somos 50% pai, 50% mãe. Se nós não aceitamos qualquer um deles, nós também não aceitamos nós. Metade de nós. Então, a gente sempre fica, digamos, com metade. Nós não somos 100%. Então, quando nós olhamos para o nosso pai, para a nossa mãe, que eles são perfeitos, exatamente como eles são, como eles nos criaram, porque eles também têm traumas, eles também têm medos, eles também têm tudo isso, sabe? Me foge as palavras de tão empolgada que eu fico quando eu falo nesse assunto. E daí a gente olha para o nosso pai e mãe como dois seres humanos. E a partir deste olhar, nós podemos ver que nós também somos seres humanos. E que se eles erraram conosco, talvez nós podemos fazer diferente. Com os nossos filhos, com as nossas vidas. Uhum. Psicólogos, coaches, mentores, terapeutas também de diversas áreas falam muito em crenças limitantes que nos impedem de progredir. Não só financeiramente, mas em diversas áreas. Crença limitante, por exemplo, de que uma mulher possa ter de que foi traída, ou porque um homem, enfim, não teve o relacionamento ideal, passa a ter uma crença que homem não presta. E até dizer aquilo, ou se não diz, tem isso inconsciente, tem isso lá. Uhum. Também tem a ver. Uhum. Uhum. Certo. Basicamente é isso, crença limitante, que também se trata através da constelação familiar. Também através da constelação familiar, e eu trato muito as crenças limitantes com a conversa sistêmica. Então, ela não é uma constelação familiar, mas ela é uma abordagem um pouquinho parecida com a constelação. E a partir desta conversa, nós trazemos para a consciência. Onde que está esta crença limitante? Vem desta época que eu vivi com tal pessoa, por exemplo, um relacionamento. Eu vivi com tal pessoa onde eu não poderia ser eu mesma. Tá, mas esta época aconteceu há 5 anos atrás. Hoje você já tem consciência disso. Hoje você já pode fazer os movimentos contrários. Então, por que não hoje se abrir para um relacionamento saudável? Mas talvez eu tenha medo. Então, não é a crença limitante em relação ao relacionamento, é ao medo. O que este medo vem? Da onde ele vem? Como ele surgiu na sua vida?
E a partir de todas essas perguntas, nós trazemos para a luz, né? Então você olha para aquela crença, aquele problema de uma maneira diferente e você pode mudar esta crença, colocando crenças novas. É fazer uma reprogramação na nossa mente, trazendo crenças novas, acolhendo esta crença antiga e se abrindo para as crenças novas. Certo. E também, crenças são criadas não através de algo específico que aconteceu, mas aí entra outra questão interessante, que se diz que as palavras têm poder, né? Então, de repente, a gente se ouviu lá desde pequenininho, agora falando especificamente sobre dinheiro, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro é muito difícil de conseguir, que, enfim, dinheiro é sujo e outras coisas. Isso pode ter criado na gente uma barreira para se conseguir o dinheiro? Com certeza. Com certeza. Daí você, esse mês, por exemplo, vai sobrar R$20. De repente, fura o pneu do carro. Você vai 40 para o conserto dele. Então, o que é isso? Conscientemente, eu digo, não, eu não tenho esta crença. Eu gosto do dinheiro, eu amo o dinheiro. Mas inconscientemente está lá. Aquela crença presa dentro de nós. O dinheiro não é bom, quem é dinheiro é mal, o dinheiro só traz maldade. Por quê? Porque antigamente aconteceram muitos fatos nisso, né? Então, queridos dos nossos ancestrais, eles não sabiam disso, mas nós hoje, nós temos o conhecimento, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Dinheiro é vida, dinheiro é nutrição. Então, quando nós olhamos para o dinheiro, quanta coisa o dinheiro nos oferece? Esta água aqui, este copo, é do dinheiro. Então, por que não ser grato pelo dinheiro? E daí aqui entra o poder da gratidão. Quanto mais grato eu sou pelas coisas, mais elas chegam até mim. Então, quanto mais eu agradeço, a gratidão é a oração mais poderosa que existe. Quando eu começo o meu dia agradecendo, o meu dia muda, tudo muda. Olha, só para falar sobre gratidão, a gente precisaria um programa separado. Mas antes de continuar, e a gente se empolga porque um assunto leva a outro nessa área, vamos trazer o som de Beto e Tobias mais uma vez, fazendo a trilha sonora do Mesa de Bar. Moro num lugar, numa casinha inocente no sertão, de fogo baixo aceso no fogão, fogão a lenha, ai, ai. Tenho tudo aqui, umas vaquinhas leiteiras, um burro bom, umas baixadas ribeira, um violão e umas galinhas, ai, ai. Tenho no quintal uns pés de fruta e de flor, e no meu peito por amor plantei alguém, que vida boa, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Bezinho travou na venda do vilarejo pra comprar sal grosso e cravo e outras coisas que fartar. Marvada pinga, ai, ai. Pego meu burrão, passo na estrada poeira levantar. Qualquer tristeza que for não vai passar de uma taboa, ai, ai. Galopando vou, depois da curva tem alguém que chamo sempre de meu bem, a me esperar, a me esperar. Que vida boa, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. Que vida boa, oh, que vida boa. Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão.
e Tobias, vida boa, a música do Vitor e Léo. Tobias, vocês não são novela, mas o povo pode segui-los e acompanhá-los através das redes sociais. Como é que acha vocês lá? Exatamente, no Instagram, Beto, @BetoETobias, Beto com 2 T's. Você nos encontra lá, tá bem atualizadinho, imagens, agenda, tudo que você precisa, você encontra lá no nosso Instagram. Telefone para contratar também tá lá. Também tá lá. Não, o telefone faz o seguinte, liga para mim, que eu faço meio de campanha e tenho 10%, pode ser? Com certeza. Tá bom. E nós estamos mais uma vez no restaurante Pomodoro com o nosso Mesa de Bar, hoje falando sobre constelação familiar e outras cocitas com a Gildete. E a minha produção já está saboreando as deliciosas pizzas aqui do Pomodoro. Eu só vou lembrar a produção aqui, que eu ainda não jantei. E as dicas da Nutri Aline, que ela me passou na semana passada, eu vou começar amanhã, tá? Então hoje eu ainda não estou, né? Então vou querer que se der para... Isso, mastigar bem devagarinho. Se der para sobrar pelo menos uma de cada sabor aí para depois da entrevista, eu agradeço. E os músicos também, que estão ali, né? Esperando a pizza do Pomodoro. Pizza que você pode pedir através do delivery. Entra nas redes sociais, procura o Pomodoro Delivery. O WhatsApp tem, pode pedir pelo WhatsApp também. Ela chega quentinha, 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 quentinha para você. E rápida, né? Pizza não pode demorar para chegar, né? Então, anote esse WhatsApp aplicativo. É o 9... Tá anotando aí? Tá. 99115-1589. Pomodoro, aqui onde nós estamos, e ao meio-dia, buffet livre e aquilo. Patrocina também sempre o programa Mendes Instalações, 999448107. Veneto Imóveis, compra, venda, locação, a melhor avaliação sempre. Duda Arte em Crochê. Siga nas redes sociais, MGA Internet, provedor de internet, Jornal Estafeta também você siga nas redes sociais, está sempre bem informado através do Jornal Estafeta. Deixa eu lembrar aqui que no dia 24 de setembro a gente vai ter uma live também por esses canais da Estúdio TV, direto de Nova Prata, do Galpão Eventos, quando vai acontecer a cerimônia de entrega do troféu especialista de Nova Prata. E a edição de Veranópolis esse ano, com a volta do Jantar Dançante, uma festa que a gente está preparando com muito carinho. Já posso adiantar que vai ser a melhor de todas as edições. 15 de outubro, um sábado, no Salão do Renovação, toda a estrutura do Renovação, né, que é grande, incrível, né, à disposição desse nosso evento. 15 de outubro, aí são 2 bandas, mais o show acústico do Nando 7 Cordas durante o jantar. Enfim, um festão para ficar na história. 15 de outubro. Constelação familiar e outras cositas mais com a Gildete. Você falou na gratidão, no obrigado, assim como o obrigado, que é uma palavra bonita. Outras palavras e pensamentos positivos devem nortear nossas ações e atitudes. E o para atrair coisas boas. E o contrário também, que muita gente não se dá conta, né, Gildete? A reclamação, o mau humor, aquela coisa de, meu Deus, comigo, por que comigo? Furou o pneu do carro de novo, que droga, mas isso e aquilo. Porque sempre todos os dias vai ter coisas para reclamar e para agradecer, né? E a prática do agradecimento, até para coisas que aparentemente, num primeiro momento, pode ser ruim, pode fazer toda a diferença. Agora, se você só focar no negativo, só reclamar, é aquela história que eu já falei. Concorda comigo? É isso aí? As palavras têm poder e isso a longo prazo vai trazendo essa carga negativa para a gente? Exatamente. Bem isso mesmo. É isso, né? E vou falar só uma pequena parábola. Uma vez existia um certo discípulo que ele saiu peregrinar e ele encontrou um lago. E esse lago era muito grande. Ele não tinha como atravessar este lago a nado e não tinha nenhuma embarcação ali naquele momento. E ele começou a pensar, como eu vou fazer para atravessar esse lago? E naquilo estava vindo um mestre. Ele pediu, mestre, como eu faço para chegar do outro lado? Ele disse, tudo depende da sua percepção. Você já está do outro lado. Então é assim no nosso dia a dia. A gente busca, né, querer mais e mais e a gente não olha para aquilo que tem. Então aqui entra o poder da gratidão, é começar a agradecer as pequenas coisas que nós temos. Porque que nem você falou, a reclamação é clamar
2 vezes. É pedir 2 vezes para aquilo acontecer na minha vida. Então, quando eu começo a agradecer por ter furado o pneu do carro, se não poderia talvez ter acontecido algo de pior. Um acidente lá na frente. Exatamente. Agradecer por às vezes ter um carro na minha frente que não anda e eu tô com muita pressa. Por que aquele carro está na minha frente andando devagar? Talvez é porque eu precise frear. Talvez é porque eu precise ir mais devagar. E eu trago todo esse conhecimento muito para a minha vida. Eu observo muito. O que está acontecendo na minha vida neste momento? Mesmo quando eu saio na rua, assim, eu estou dirigindo, se tem um carro na minha frente muito devagar, eu penso, preciso frear. Mas não é frear o carro, é frear eu. Né? Então, quando você começa a observar todas essas pequenas coisas, todos esses sinais, todos esses ensinamentos que nós temos diariamente, a partir do momento que a gente abre os olhos de manhã, nós já temos um ensinamento, que é estar agradecendo aquele dia, a nova oportunidade. Muitas vezes a gente diz assim, olha, se eu voltasse no meu passado, eu faria assim, assim, assim. Mas por que eu não começo a fazer a partir de agora? Todos os dias eu tenho uma nova oportunidade. Eu não preciso voltar lá no meu passado para fazer diferente. Eu posso começar a fazer diferente a partir de agora. E tudo isso vem do controle dos nossos pensamentos. É controlar o que nós pensamos. Nós nos tornamos o que nós pensamos, o que nós ouvimos e o que nós vemos. Então, o que eu quero me tornar? Eu quero me tornar uma pessoa de sucesso, uma pessoa vencedora, uma pessoa positiva. Eu vou escutar coisas positivas, frases, vídeos, áudios que me tragam isso. Porque quanto mais eu administrar a minha mente para essa positividade, mais eu começo a vibrar isso e começo a atrair coisas positivas para mim também. Então, é reeducar a nossa mente, é nos reeducar. Talvez nós fomos criados num ambiente que era muito sofrido, tinha muitas coisas negativas. Eu mesma vim de uma família que era muito pobre. Então eu sei que esta crença do dinheiro é muito forte. Mas hoje eu olho para o dinheiro e eu agradeço ele. Ele me proporcionou eu estar onde eu estou. Que nem eu disse, ele proporcionou este copo de água. Então, por que não começar agradecendo estas pequenas coisas? E a partir desta abertura de consciência, deste conhecimento, nós podemos trazer isso para tudo na nossa vida. Olhar os nossos dias não como desafios, mas como vitórias. Combinar a nossa consciência com o prazer da vida. Interessante. Voltando à constelação familiar, porque, como eu disse, é um assunto que um leva a outro e outro e outro, mas vamos tentar voltar para o foco aqui. Voltando então para a constelação familiar, detectando a causa, o trauma, a mágoa, qual é o próximo passo com a pessoa, enfim, para que ela realmente se liberte e a partir daí, reconhecer, se libertar e a partir daí, enfim, tocar a vida de maneira diferente, com, quem sabe, o trauma superado, ou é bem mais complexo, assim, esse processo de superação e a partir daí a vida diferente e melhor que a pessoa quer? Então, vamos lá. Então, eu tenho este trauma, né? A partir da constelação familiar, eu olho para isso com a consciência que eu tenho hoje. A partir desta consciência que eu tenho hoje, eu posso começar a fazer pequenos movimentos. Não precisam ser bruscos. Pequenos movimentos que vão fazendo com que eu talvez deixe o meu caminho mais leve, né? Por exemplo, olhar para o meu pai e para a minha mãe e aceitar como eles são. Primeiro passo, aceito meu pai e minha mãe como eles são, com as suas dificuldades, com os seus desafios. E a partir disso eu começo a olhar para a minha vida. A gente sempre fala assim, tomar as rédeas da nossa vida. Ser o protagonista da minha história. Então, o que eu preciso fazer para que essa mudança aconteça? Talvez eu preciso me dedicar mais a um estudo. Talvez eu preciso me dedicar mais à minha profissão. Talvez eu preciso me dedicar mais à minha família. É encontrar o equilíbrio. A constelação familiar, ela tem 3 leis que regem a nossa vida, que Bert Hellinger trouxe para a nossa consciência. A primeira dela é a lei do pertencimento. Todos pertencem.
não existem exclusões. Se existir algum excluído do nosso sistema, algum descendente vai vir fazer por este excluído. A segunda lei é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se eu dou, eu preciso receber. E aqui se encontra o equilíbrio. E a terceira lei é a da ordem. Quem veio antes e quem veio depois. Então, os pais vão ser sempre os grandes. Nós, filhos, vamos ser sempre os pequenos. E a partir disso, nós damos continuidade à nossa história. Se qualquer uma dessas leis estiver sendo transgredida, existe algum bloqueio, existe alguma coisa aí na nossa história. Então, a constelação ela serve para unir o que está separado, separar o que está muito unido e incluir o que está excluído. E a partir desta abordagem, que nem eu falei, tomando consciência disso, nós podemos fazer pequenas mudanças para movimentar a nossa vida diferente. Talvez trazendo um olhar diferente para aquela situação, talvez até mudando de emprego, talvez até olhando para os nossos filhos com outro olhar. Então, tudo isso ela vai trazendo para a consciência. E a partir deste momento, claro, eu sempre digo, precisou, me liga, me manda uma mensagem que eu vou respondendo, eu vou ajudando. Por quê? Conforme vai vindo os insights, vai vindo as coisas para a consciência, às vezes eu não dou conta sozinha. Então, precisa ter esse suporte. Então, eu estou ali, sempre que precisar. Porque às vezes vem muito forte. Gil, e agora o que eu faço? Pera lá, senta, respira, acolhe esta dor, acolhe tudo o que você está sentindo neste momento. Então, agora, com essa respiração, com esse acolhimento, vamos lá. O que nós podemos fazer a partir de agora? Eu não estou dando conta. Então, vem aqui, vamos fazer talvez um reiki. O reiki vai equilibrar, vai te auxiliar na digestão de todas essas informações. Então, uma terapia complementa a outra. O pessoal te procura com quais os problemas mais procurados, digamos assim? É a depressão, os males aqui desse século, dessa nova geração? Para vocês, os psicólogos, por exemplo, são bastante procurados por isso. As terapias que você trabalha também tratam isso? E as pessoas que te procuram também, na maioria delas, são para isso? Para curar, enfim, para resolver, para tentar entender, para conviver com isso tudo? Isso aí, depressão, ansiedade? Angústia, medo. Medos. Medos, que pode ser um medo que para mim eu supero, mas de repente a outra pessoa não. Medo de altura, medo de escada, medo de dirigir. Isso aí, exatamente. E nós temos várias emoções negativas, né? Mas que elas foram necessárias para a nossa ancestralidade sobreviver. Então, as três principais são a raiva, o medo e o nojo. Elas foram necessárias para a nossa ancestralidade sobreviver lá. Hoje, a gente já pode olhar para o medo como um autocuidado. Porque se nós não tivéssemos o medo, nós sairíamos caminhando na rua e seríamos atropelados. Então, quando a gente olha para o medo como um autocuidado, ele perde a força, ele diminui. Eu tenho medo de dar um passo, por exemplo, no profissional. Eu tenho medo de dar um passo no meu profissional. O que vai acontecer lá na frente? Tenta. Se você não tentar, tenta. Vai lá. Se der certo, ótimo. Se não der certo, reinventa. Talvez era esse movimento que precisava para você sair da tua zona de conforto e para você buscar coisas novas. Então, as coisas acontecem na nossa vida para nós nos movimentarmos. A dor não existe para sofrer. A dor existe para nos fazer evoluir. E onde se encontra a nossa maior dor, se encontra a nossa maior força. Medo de temporal, algumas pessoas têm. Eu não estou falando daquele temporal que todo mundo teme, enfim, temporal mesmo. Dá uma nuvem preta lá em cima, a pessoa já se apavora, começa a fechar a casa e, ai meu Deus, e acende ramo. Também pode ter uma origem Isso dessas. Aí. O que aconteceu lá atrás? Talvez nem foi na geração dessa pessoa, foi numa geração mais antiga. O que aconteceu lá atrás? Que fez com que este medo ficasse reverberando no sistema familiar e até estar muito, muito forte nessa pessoa. Então, com a constelação familiar, nós conseguimos ampliar essa visão. Talvez este medo venha lá da tataravó. Ela passou por um temporal onde a casa foi descoberta, onde aconteceram tantas coisas e você está tão ligada à história dela que você não consegue
separar isso. E a constelação, ela separa isso. Ela olha para a história da tataravó e diz, está tudo bem, esta é a sua história. Eu respeito o que você passou e eu me permito viver a minha história agora. E como é que se explica o contrário, Gildete? Pessoa mesmo, não foi antepassado, passou por uma situação X bem desastrada, bem calamitosa, bem que seria para outros traumatizante, e ela passou bem e não tem mais medo disso, lida com isso tranquilamente. Tá? É o meu caso, por exemplo, aconteceu isso aqui. E para mim está tudo bem. Eu lido, teria para outras pessoas, não acenderiam mais nenhum palito de fósforo. Para mim está tudo bem. Porque você Devo me achar por isso? Não, porque você superou, você trouxe para a tua consciência. Não, está tudo bem, aconteceu isso porque era para acontecer. Claro que no momento que acontece a situação, é muito forte. E não vou dizer que não dá medo, dá medo. A gente quer se fechar. E agora, o que vai ser? Mas de repente a gente diz, poxa, olha só, aconteceu isso, mas eu posso fazer isso. E ali existe a saída da zona de conforto para os novos movimentos. Então, se aconteceu isso na minha vida, mas o que aconteceu de bom depois disso? O que me trouxe de bom isso? É olhar para o lado positivo da situação. Por mais que a situação seja negativa, por mais que o problema seja forte, poderoso, negativo, existe um lado positivo atrás. E isso vem muito da psicologia positiva. Ela faz com que a gente olhe para qualquer situação com este olhar, descobrindo o que me trouxe de positivo. Daí a gente sai desse looping negativo e a gente começa a olhar com o positivo. Então, se você superou isso que aconteceu com você, é porque você tem este lado positivo. Tô certa? Acredito que seja, que continue assim. Agora, eu vou sair do assunto de novo, mas agora com a pessoa. Você citou ali o Reiki. Agora eu quero saber detalhes. Qual a diferença? O que é exatamente o Reiki? Eu tenho uma base assim, mas até para explicar, enfim, para o internauta. O que é exatamente o Reiki? O Reiki é a energia universal do amor. Que lindo. Eu acho que essa frase é o que resume ele. A energia universal do amor. O Reiki, ele nos proporciona o equilíbrio. Então, nós temos 7 principais centros energéticos no nosso corpo, que são chamados chakras. Cada um deles está interligado a um órgão. E quando eles estão bloqueados, todos estão. Então, o Reiki, ele nos traz esse equilíbrio, nos traz esse desbloqueio e essa harmonização. E é aquilo que eu falei. Quando nós estamos harmonizados, equilibrados, talvez esse copo é muito grande, eu não dou conta. Depois do Reiki, você olha e você diz, nossa, tá tudo bem, eu dou conta disso, sim, Interessante. E vocês são chamados mestre, como é que é, reikiniano? Isso? Vocês que fazem? Eu sou só reikiana, eu não sou mestre ainda. Eu não tenho. Isso é uma outra formação que eu ainda não fiz ela até o final ainda. Muito bem. Algumas pessoas ainda são céticas com esse tipo de terapia, de trabalho. Tipo, eu até vou recomendar aqui, eu sei que a gente já falou sobre essa série também, que é bem interessante, que trata disso. Mulher, como é que é? Na Netflix, que a gente comentou que tem uma série que fala disso. Família Uma Nova Mulher. Isso. Uma Nova Mulher. Então lá, sem dar spoiler, mas já digo que lá tem um ceticismo de alguém com isso tudo. Existe bastante isso? Sim. Aquela coisa de... isso é coisa de bruxa. Exatamente. E eu sempre digo que orgulho ser bruxa. Bruxinha do bem. Legal. Então, quando eu encontro uma pessoa cética, tá? Eu olho para ela e eu digo, eu respeito. Eu respeito você, respeito a sua opinião, isso faz parte de você. E tá tudo bem, porque é isso. E a constelação familiar, a minha formação foi com base no sistema complexo, meu Deus, me fugiu o nome. Enfim, é esse dali. Fugiu totalmente o nome, tá? Pensamento complexo sistêmico. Aí, achei o nome. Então, ela traz assim, que não existe certo e errado. Não existe bom e mal. Existe o que está naquele momento. Então, se a pessoa neste momento está cética quanto às terapias alternativas, tudo bem. É teu isso, fica com você.
A minha verdade, eu acredito. A tua verdade é tua e tá tudo bem. E daí aqui eu respeito você e eu também peço que me respeite. Então eu não saio do julgamento, porque senão eu vou dizer, poxa, olha, faz isso, isso e isso. E a pessoa diz, não, eu não acredito nisso. Não, mas você vai... Não, tá tudo bem, é teu. Vai chegar um momento que de repente a pessoa vai dizer, opa, aquilo lá que eu escutei uma certa vez faz sentido para mim agora. E eu posso buscar isso para a minha evolução. Porque as terapias é para nós mesmos. Não é para mudar ninguém. Nós precisamos começar a mudar daqui de dentro para fora. Seja ela qual for, se está te fazendo bem, se está fazendo um sentido para você, acredita e vai fundo. É isso? Isso aí, isso aí. Mas e como os psicólogos veem isso? Veem o trabalho de vocês especificamente? Eu vejo como um complemento. Tá? E eu já atendi... Chega num momento que tu diz, olha, procura para alguém, procura um psicólogo. Sim. E acontece o contrário? Exatamente. E eu já atendi também psicólogas. Olha. Porque o que acontece? Que nem você fez a live com a Aline, né? Isso. Isso. Então, corpo, mente e espírito. É os 3 alicerces da nossa vida. Não existe um estar bem sem os outros. Então, é os 3 juntos. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. E os psicólogos, eles cuidam da nossa mente. As terapias cuidam do nosso espírito junto com a nossa mente e junto com o nosso corpo. Então, eu vejo que hoje é caminho muito junto. Não existe separação. É o todo, né? Então, o holístico é isso. É olhar o ser humano como um todo. E traz todas essas informações para nós. Então, não existe separação. É um complementando o outro. Muito se falou na pandemia que quando passasse a pandemia as pessoas iam, boa parte delas, se não todas, está precisando de terapia, porque o mental, o psicológico não ia estar legal. Isso está se refletindo, já se refletiu mesmo durante a pandemia, ou tem sido uma tendência natural, independente da pandemia, das pessoas estarem procurando mais se autoconhecer, e esse autoconhecimento pode passar por algumas terapias, as suas e outras. O que acontece? A época da pandemia fez com que a gente ficasse fechado e olhasse mais para nós mesmos. E às vezes a gente não gosta de olhar para nós, porque nós descobrimos coisas ali que não são legais. E as terapias, elas nos auxiliam a compreender essas coisas não legais em nós. Os meus atendimentos durante a pandemia e pós-pandemia, sim, continuam o mesmo fluxo. Claro que mudou algumas abordagens, né? Então, hoje também eu atendo muito online, atendo pessoas de vários lugares do país. Porque acredito que a pandemia nos trouxe essa possibilidade, né? Essa abertura. Então, isso foi muito bom também. Um lado positivo da pandemia. E hoje, toda pessoa que procura, ela quer se trabalhar a si mesma. Então, é aquilo que eu falei primeiro. É começar dentro para fora. Quando o nosso mundo interno muda, todo o nosso mundo externo muda. E daí nós podemos olhar para as pessoas diferente, sem o julgamento, compreendendo que cada um tem os seus desafios. Que legal. Esquecemos algo importante. Seus contatos, redes sociais, como é que o pessoal encontra a Gildete Matana para possíveis contatos e até para saber mais do seu trabalho ou algo, saber mais do que a gente conversou aqui, porque você viu, é um assunto muito complexo, né? Que daria vários programas aí. Enfim, quem quer te conhecer e ter qualquer contato, como é que te acha? Instagram, Gil Matana, gil.matana com 2T. Facebook, Gildete Peron de Matana. E celular, né? WhatsApp, 549-9914-4563. Ou qualquer coisa. Me procura, isso que faz o meio de campo aí também. Inclusive, tem um outro assunto que eu sei que também você entende, que eu pessoalmente gosto muito, pesquiso muito. Já conversei com gente sobre isso. Então, vamos marcar outra mesa de bar só para falar sobre isso também. A PNL, a Programação Neurolinguística. E está aí a prova de que, voltando àquela pergunta anterior, se o pessoal vê acha que é só esoterismo, misticismo, a PNL o nome já diz, né?
programação neurolinguística, algo cientificamente provado. Então, ela pode ser usada em qualquer área da vida. Então, é outro assunto para outro mesa de bar. Muito obrigado. Sucesso. Foi bom. Gratidão pela oportunidade. Isso aí, gratidão sempre. Agradeça por tudo. Eu só não posso agradecer o que eu estou vendo aqui, que o pessoal da produção está comendo toda a pizza ali. Não. Ou tem que agradecer também, porque daí para mim tem algumas calorias a menos. É isso, né? Isso aí é um Gratidão. sinal, olha ali, ó. Muito obrigado por vocês terem acabado com as pizzas aqui do Pomodoro. Pomodoro Delivery, Pomodoro Restaurante, junto a Soal. E a exemplo dos outros 2 programas, esse também teve a trilha sonora do Tobias e o nosso glorioso Beto Malheiros, Beto e Tobias, que fazem agora a última. E a gente volta na próxima quarta-feira com mais um Mesa de Bar. Sim, temporariamente na quarta-feira, com o Jornal Estafeta, MGA Internet, Duda Arte em Crochê, Vêneto Imóveis e Mendes Instalações. Bem rapidinho, você contou a história ali do monge, do discípulo, né? Do mestre. Eu não sei se foi esse mesmo mestre aí, mas se não foi outro que também veio da mesma escola, que estava caminhando por uma estrada longa, quando tiveram que... Ele e o seu discípulo, sempre o discípulo junto, né? E aí eles tiveram que atravessar. Antes de atravessar, o mestre viu um escorpião fora d'água. Então o mestre pacientemente pegou o escorpião para que ele não morresse, estava no sol ali, tentou jogá-lo de volta na água. Mas o escorpião picou o mestre. Mesmo assim, ele tentou de novo. O escorpião picou o mestre, teve que derrubar o escorpião. E assim foram várias vezes até que ele conseguiu. E o discípulo apenas olhava tudo e perguntou: mestre, mas por que esse ingrato? Veja o que ele fez, ele picou toda a mão e mesmo assim você tentou várias vezes até salvá-lo. Disse ele: é da natureza dele morder, é da minha salvá-lo. Mais ou menos isso também é interessante para a gente lembrar que nessa vida temos que fazer o que é da nossa natureza. A natureza humana é fazer isso, fazer o bem. Então,